Chega mais nação, já vai deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos pela entrevista aí do pós-jogo da vitória do Mengão por 1-0 contra o Fluminense. Vamos tudo aí, análise do Felipe Luiz, o técnico, o treinador Felipe Luiz no pós-jogo. Vamos ver o que ele falou aí. Após Pedro marcar o gol, mandar recado aí. Pedro deu entrevista após marcar mais um gol com a camisa do Flamengo, dando a vitória aí para o Mengão. Vamos deixar os créditos aqui para o canal Flamengo TV. Antecederam essa partida, um jogo encardido, terminou nesse roteiro emblemático, né? Com o gol do Pedro, só tem quem tem a ganhar o Flamengo depois disso tudo. Tivemos poucos dias, né? 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas como é que fala, baixas, né? Alguns jogadores que não estavam à disposição. Mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carga. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu agora... Quer pagar sua viagem? Também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos, se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda. Ouvi mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos. Não jogou nem 45. Então, eu estou tentando... no outro dia, tentei fazer com que ele jogasse para poder somar
Esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte, a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade, do Fla-Voz. Quando os jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo, parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando? Eu decido pela forma onde eu sinto, onde eu decido pelo que a equipe precisa. A equipe como um todo. Então, alguns jogadores que para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então, esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então, eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro como ele jogava e a forma como ele está jogando agora. É referência para todos os treinadores e, sem nenhuma dúvida, vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira. Então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. Felipe, aqui à tua direita, Gustavo. Opa, deixa eu sair. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, olhando a tabela, estava 28-33, né, porque o Cruzeiro goleou
Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título. Fizeram grandes contratações no começo do ano e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro e a gente nota isso, um time muito organizado, e sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Bom, você perdeu o Gerson, que foi para um outro time, Eric Pulgar também, por conta da fratura, o Dela Cruz novamente, né, lesionado, assim, não sei ao certo qual foi a lesão, mas está sendo desfalque também do Flamengo, além de outras posições que você pode acabar perdendo. Hoje a gente viu o Danilo saindo, parece que sentiu, até queria te perguntar se realmente foi isso. E a janela já abriu. Eu sei que isso é um tema para departamento de futebol, mas como a gente não tem tido, né, uma resposta ou um momento para poder falar com o departamento de futebol, cabe a você, infelizmente, ser essa pessoa para a gente poder perguntar. E eu queria saber assim, o que o departamento de futebol tem passado para o Felipe Luiz em relação a reforços, porque, de qualquer forma, tem ainda metade de uma temporada e você perdendo jogadores por contratações, pode ser também que o Wesley saia, enfim. Queria saber como é que está sendo essa atuação do departamento de futebol, o que eles têm passado para você, que é o treinador. Obrigada. Como você bem falou na tua pergunta, as contratações e todos esses assuntos é um assunto da diretoria, né? Eu, como homem de clube, meu trabalho é fazer e tirar o melhor rendimento dos jogadores que estão na minha mão. É verdade que conversamos muito, já traçamos o perfil dos jogadores que procuramos, as características dos jogadores, as posições dos jogadores e com certeza irão chegar reforços, né? Eu, claro, como treinador eu quero ontem, né? Mas sabemos que as negociações às vezes não são fáceis, mas como eu falei, é um assunto completamente, exclusivamente da diretoria. Eu, enquanto isso, vou continuar trabalhando e esses jogadores que eu tenho são muito bons e hoje demonstraram. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez, eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo, e como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Boa noite, Felipe aqui, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. A gente fala de alguns jogadores que saíram, outros que estão lesionados, mas o elenco do Flamengo é tão forte, claro que ainda tem algumas brechas que precisam de reposição, mas a gente vê um meio de campo que não tinha o Eric mais uma vez, o Nico está de fora, e a gente vê o crescimento de alguns jogadores, como o Alan, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre essa dupla que você tem colocado no meio, o Jorginho com essa categoria, e o Alan, que tem sido um leão também dentro do gramado, por favor. Não, o nível que o Alan está apresentando é um nível extraordinário. Assim, um jogador que, como eu falei, esse ano chegou querendo, chegou falando, tocando na porta do treinador cada vez que entrava, cada minuto, cada treino, cada aquecimento, e o futebol ele devolve, né? É um jogador que nos está dando muito, não só com a bola no pé, não só na saída, na construção, mas também defensivamente. Melhorou muito esse aspecto, que para mim era talvez o principal que tinha que melhorar, e hoje é importantíssimo como todos os outros. Mas não só o Alan, senão o Everton, que cada vez que entra
o Everton Araújo, cada vez que entra é pedreira. Sempre falo para ele, só entra na fogueira, nunca tem um jogo simples para ele entrar, e ele sempre entra bem, sempre fazendo o que se pede. Então o meio campo nosso é muito forte e esperamos recuperar o antes possível tanto o Eric como o Nico, porque precisamos. Felipe aqui, boa noite. Boa Felipe, hoje saiu uma notícia de que o Flamengo teria até amanhã para dar resposta para Roma na situação do Wesley. Acredito que um jogador desse não sai do Flamengo sem que você seja comunicado. E você mesmo, lá na final da Supercopa, tinha falado que no meio do ano o Wesley poderia escolher onde ele iria jogar, no caso a próxima temporada europeia. Queria saber se você já apresentou ou se a diretoria já apresentou para você nomes de laterais que possam chegar para poder fazer ali a lateral direita do lado do Guilherme Varela. Como é que está essa situação do Wesley? Hoje você não colocou ele para jogar, já pensando na possibilidade dele ser vendido essa semana? Obrigado. Bom, Wesley, já passei por essa situação, né, como jogador que ele está passando, né, a ansiedade, a vontade e do que vai acontecer com o futuro da vida dele, né, não é só a carreira, o jogador ele fica ansioso, ele fica apreensivo, e eu noto isso, né, eu noto isso nessa na cabeça, não está com a melhor cabeça para poder jogar. Mesmo assim se colocou à disposição para ajudar, se colocou à disposição da equipe se precisasse. Conversei com ele, ele tá bem, mas obviamente que não é fácil se concentrar com tudo que está vivendo em volta, está gerando essa expectativa na cabeça dele, né? Então estou tentando ajudar da melhor forma. Claro que existe a possibilidade real, né, dele um jogador desse nível, e dele e de muitos outros, né, que com certeza tem ofertas. E se isso realmente acontecer, claro que vamos tentar achar uma reposição. Existem nomes, mas como eu repito, é um assunto da diretoria. Hola Felipe, soy colombiana, soy Anita Caicedo, estoy haciendo un documental de lo que es el Fla-Flu para la gente que no es de Brasil, y hoy la verdad viví un partido, un ambiente increíble, entonces quiero sacarte un poquito del partido de hoy y que le cuentes a la gente de Latinoamérica, en español si se puede, qué es el Fla-Flu, cómo se vive en esta ciudad, cómo es jugarlo y dirigirlo. Qué bueno que viniste y ganamos, porque puedo hablar feliz aquí. Es muy especial, es un partido donde la ciudad nota que para, ¿no? Hay mucha rivalidad entre los dos. Es un rival histórico donde todas las temporadas jugamos muchos partidos contra ellos, porque desde el Campeonato Carioca al principio de temporada ya son 3, 4, a veces 5 partidos contra ellos, luego otros 2 en el Campeonato Brasileño, a veces nos cruzamos en Copa, entonces siempre son partidos intensos, y dentro del campo se nota que cambian la forma de jugar los jugadores, porque es un partido como más una guerra que realmente solo balón, ¿no? Entonces es intenso. Y luego en la grada se nota cómo animan los dos equipos. Hoy tocó a nosotros ahí ser los mandantes del partido, y se ve una fiesta linda, ¿no? Y por suerte también ganamos y hicimos un gran partido, y estoy muy feliz. Que eu falei, a discussão toda do marca ou não marca, eu acho que se você escala o Bruno Henrique de falso 9, aí você está falando de um jogador de altíssimo nível. E se é para colocar o Bruno Henrique que vai se matar na saída de bola do adversário, porque isso é necessário. Assim, eu não estou dizendo que um jogador absolutamente incapaz pode ganhar vaga num time como atacante porque ele marca apenas. Mas isso é algo que faz parte do futebol hoje em dia. Basta ver o que o Bayern de Munique, fez contra o Flamengo. Que o Kane fez. Todo mundo, todos os caras, aquele encaixe absurdo, aquela coisa que não deixava os jogadores... Então, assim, Pedro. Sim, se ele quiser, eu acho que hoje a seleção está muito, muito longe para o Pedro. Não, eu digo, ambição própria, né? Sim, se ele quer chegar à seleção, precisa ter essa... Caio Jorge, Matheus Cunha, João Pedro, Marcos Leonardo. Exato, tem muita gente na frente da fila. Agora, eu acho que independentemente do Pedro hoje, bota uma pressão absurda para a escalação do Pedro. Mas vocês acham que ele vai escalá-lo já como titular? Mas tem uma situação, era isso que eu queria porque agora o Bruno Henrique volta também, né? Mas era isso que eu queria falar, porque o time do Flamengo tem toda essa questão de sistema tático e tudo mais. Sem nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal. Então, se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva, ative o sino, o link na descrição do canal Flamengo TV e também da ESPN Brasil, do Grupo Disney, para deixar os créditos.
direitos autorais. Trouxe para vocês a entrevista coletiva da repercussão da grande vitória do Flamengo, um finalzinho aí de Pedro, garantindo aí esse triunfo para o Mengão.